Pode Senhor, amém? Livro de 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 em diante. Primeira Samuel, capítulo 3, versículo 1 em diante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar a Samuel. Este levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, ainda não lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, porque o teu servo te ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo te ouve. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje culto de doutrina, de ensinamentos, irmãos. E você pode sair daqui o Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, irmão? Você diz isso? Porque através da palavra do Senhor você pode ouvir o Senhor te chamar para um propósito. A Bíblia diz, irmão, onde nós lemos que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Só que Samuel ainda não tinha uma intimidade com Deus, irmão. Às vezes nós servimos ao Senhor, mas falta um pouco de intimidade. Por quê? Porque muitos de nós ainda não conseguimos ouvir a voz do Senhor. E olha que o Senhor já tem falado conosco, já tem até nos chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Só que a Bíblia diz que lá no templo do Senhor, ou na casa de Deus, havia um sacerdote por nome Eli. Louvado seja o nome do Senhor. O nome que era responsável pela casa de Deus, pelo templo do Senhor. A Bíblia diz que esse homem já estava com os olhos escurecendo, já não podia mais ter uma visão espiritual como antes, com o próprio Deus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque ele aceitava tudo que era errado. Ele não se preocupava mais com sua vida espiritual. Glória a Deus. E a Bíblia diz que os olhos dele estavam escurecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque no templo estava a arca do Senhor, ou seja, estava a presença do Senhor. Só que ele não conseguia mais enxergar, irmão. E o Senhor dá um alerta. Por quê? Porque a lâmpada do Senhor não podia se apagar, irmão. A lâmpada de Deus, ela não pode se apagar. Já que algumas pessoas não querem, Deus levanta outros. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu digo para você, se você quiser, você pode sair daqui Samuel, ou então você pode ficar um Eli. Depende de você. A Bíblia diz, irmão, que esse sacerdote já não podia mais enxergar, por conta dos pecados que ele aceitava dos seus filhos na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
Aí a Bíblia diz que em uma dessas noites o Senhor aparece no templo e chama o rapaz, o menino, Samuel, Samuel. E ele vai correndo perante ele e diz: o Senhor me chamou. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente está cego espiritualmente, irmão, a gente nem consegue entender quando Deus chama, quando Deus fala. Louvado seja o nome do Senhor. Eli era para ser diferente, irmão. A Bíblia diz que era um sacerdote que cuidava da casa do Senhor. Era para quando Samuel chegar e dizer: eis-me aqui, o Senhor me chamou. Ele diz: não, eu não te chamei, mas eu já sei quem é. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes Deus precisa falar comigo e com você, irmão, para que eu e você entenda quem é Ele, para que eu e você conheça que é a voz dele. Quantas vezes Deus precisa falar na sua palavra comigo e com você, irmão, para que eu e você entenda que é a voz dele, que é a palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que na noite seguinte acontece a mesma coisa. Na outra noite a mesma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Samuel não conhecia a voz do Senhor. Algumas pessoas dizem que ele conhecia. A Bíblia diz que ele não conhecia, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só que no início, onde nós lemos, a Bíblia diz que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram mais frequentes. Talvez, irmão, em algumas igrejas isso tenha decaído. Por quê? Porque os sacerdotes não têm mais se preocupado com a lâmpada de Deus, irmão. Só que, como eu falei, a lâmpada de Deus não vai se apagar. Porque não pode se apagar, irmão. Aleluia. Por quê? Porque se alguém não quer, o Senhor levanta outro. Ele parece que já não estava mais preocupado, irmão, com a presença do Senhor, com a lâmpada da casa de Deus, ou seja, com o Espírito Santo do Senhor, com a arca do Senhor que estava no templo, irmão. E o Senhor precisou levantar um menino. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas, irmãos, não tem mais se preocupado com isso? Será que o Senhor vai ter que levantar uma criança aqui dentro, irmão? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque talvez muitos de nós não estão mais preocupados com isso. Talvez o nosso foco só é vir à igreja e se preocupar com a presença do Senhor é o de menos. A Bíblia diz, irmão, lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 16, se não me engano, o tema da palavra lá é lamentação sobre Jerusalém. A Bíblia diz que esse profeta, ele começa a mencionar e dizer: os meus olhos hoje choram, e as lágrimas correm, porque se afastou de mim o Consolador. Quem é esse Consolador, irmão? Era a lâmpada do Senhor que estava se apagando na vida de Eli. Mas como ela não pode se apagar, irmão, o Senhor levantou outro homem para a lâmpada permanecer acesa em Israel. Às vezes o Espírito Santo sai de nós, irmão, e nós nem percebemos. Algumas pessoas dizem: o Espírito Santo não sai, sai. Porque ele ainda é o mesmo, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia diz que na quarta noite, ele, após falado com Samuel: ó Samuel, se te chamarem de novo, diz: eis-me aqui, porque o teu servo te ouve. E a Bíblia diz que na noite o Senhor chamou: Samuel, Samuel, e ele nem foi correndo mais até Eli. Ele disse: fala, porque o teu servo te ouve. Louvado seja o nome do Senhor. Não é interessante essa passagem, irmão? Você quer que a lâmpada do Senhor permaneça no templo, a presença do Senhor? Então se preocupe, irmão. Se preocupe. Louvado seja o nome do Senhor. Porque enquanto muitas pessoas aí não querem, irmão, o Senhor está levantando Samuel. Pode ser. E eu creio que aqui dentro ainda vai ser levantado muito Samuel, irmão. Louvado seja o Senhor. Então vamos nos preocupar, irmão, com a presença do Senhor.
É o bem maior que o ser humano pode ter, irmão. Isso é sem dúvida. Eu cheguei lá no açaí e disse: irmão Bruno, como é que você está? Ele disse: irmão, cara, só tá vivo, tá bom. Ele tá não, irmão. Só tá vivo não é o suficiente. Não adianta você estar vivo se nós não temos a presença de Deus, irmão. É como se você estivesse morto. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.